Curso Conquista. Estudar para conquistar. Fala, meus amores, minhas amoras, beleza? Tranquilidade. A gente vai, nessa aula de hoje, intensificar os nossos estudos em planejamento textual. A gente já viu um pouco disso na aula sobre estrutura, tá? Agora a gente vai ver mais ainda, a gente vai falar sobre pré-redação, tese e argumentos, e como essas ideias vão direcionar, basicamente, grande parte do nosso texto, tá? A minha carinha vai sumir, vai aparecer menorzinha, e a gente vai ter um quadro aí, copiem o que tiver no quadro, vamos analisar isso junto, porque tem bastante coisa para a gente ver nesse período que você não pode parar, beleza? Vamos lá. Vamos lá, meus amores, agora a gente vai começar a falar sobre planejamento textual, tá? Que é uma parte fundamental da tua redação. Tá? Eu vou dizer para você que o planejamento textual ele é tão importante quanto a redação que você vai fazer no dia do Enem. Tá? Preciso que vocês deem uma atenção a esse momento, porque esse planejamento, esse preparo que você vai fazer antes de começar a escrever a redação, ele vai te ajudar demais, ele vai te ajudar muito a definir, a desenvolver, a aplicar as suas ideias na redação, a colocar as ideias no seu texto, tá? Acompanha comigo aqui, ó, a pré-redação. O que vai ser a pré-redação? Toda vez que você for fazer uma redação, sempre antes de fazer, você vai definir qual vai ser a sua tese e quais vão ser os argumentos. Qual vai ser a opinião, qual vai ser o ponto de vista que você vai defender na redação e quais vão ser os argumentos que vão defender esse ponto de vista. Beleza? Olha para cá, ó. Como eu quero que a sua tese fique visualmente no rascunho, galera? Primeira coisa, já bebam bastante água aqui, ó. Tô bebendo água no meu copo do homem. Como que você vai ficar visualmente no rascunho? Eu quero que visualmente a tua tese, deixa eu dar uma tapa aqui na iluminação, ver se tá melhor. Acho que tá legal, né? A sua tese e os seus argumentos, a sua pré-redação, ela vai ficar assim, ó. Acompanha comigo aqui o cursor, tá? Ela vai ficar assim. Como assim, Ayrton? Sempre você vai colocar no teu rascunho tese, 2 pontos, e vai escrever a sua tese. E qual o tamanho disso aqui? Uma linha e meia. É curto. O momento de você desenvolver as ideias não é agora. Esse é o rascunho, que você vai traçar um esqueleto de qual vai ser a linha de raciocínio que a tua redação vai seguir. E depois isso aqui vai servir para o seu parágrafo de introdução. A gente já viu que na tua introdução aparecem tese e os argumentos. Tese, 2 pontos, vai escrever a sua tese. Argumento 1, 2 pontos, porquê, e você vai escrever o seu argumento. Como assim, Ayrton? Esse porquê, sempre coloca ele antes do argumento, que ele vai te ajudar a ter uma noção de explicação. Tipo assim, ó, tese. A minha opinião é tal, 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 porque entra o seu argumento 1. Lembra que eu sempre falo, vou até abrir o bloco de notas aqui, ó. Lembra que eu sempre falo com vocês sobre o exemplo da sala de aula? Aqui, ó, tese. A sala de aula é muito boa. Aí embaixo, argumento 1, 2 pontos, porquê? Cria o seu argumento. Aí você junta esse porquê à tese e faz um exercício como se fosse um complete. A sala de aula é muito boa porque tem ambiente climatizado. Vou criar o meu argumento 2. Argumento 2, 2 pontos, por quê? Lê a tua tese. A sala de aula é muito boa porque tem recurso audiovisual. Ponto. A tua pré-redação está criada. Tá vendo aqui, ó? Esse modelo, como visualmente eu quero que ela fique no rascunho. Olha como ela está ficando aqui. Consegue perceber isso? Consegue perceber aqui, ó. Tese, 2 pontos, você escreve a tese. Argumento 1, 2 pontos, por quê? Escreve o argumento 1. Argumento 2, né? Aqui o demolezinho. Argumento 2, 2 pontos, por quê? Escreve o argumento 2. Tranquilo? Visualmente, a sua tese vai ser assim no rascunho. Uma linha e meia. Uma linha e meia. Uma linha e meia. Curto, tá? Vamos lá. Ih, chegou pizza moviezinho aqui. Importante, queridos, tese é diferente de fato. Tese é a sua opinião. Tese é aquilo que promove discordância. Se pessoas podem discordar do que você falou, do que você está falando, aquilo ali é uma opinião, aquilo ali serve como tese. Se ninguém puder discordar do que você está falando, isso é algo irrefutável. Não se pode discordar. Isso é um fato. Agora, para pensar. Vamos supor que eu vá
vou colocar uma tese de que a sala de aula é muito boa. Eu vou precisar te convencer disso. E pessoas podem discordar, podem dizer que não. Aí eu tenho uma opinião, isso é válido como tese. Agora imagina, a gente está lá na sala do curso, aí eu digo para você assim, ó, a minha tese, a minha opinião é de que esse quadro aqui é branco. Cara, isso é um fato. Todo mundo só precisa olhar para o quadro para saber que ele é branco. Eu não preciso ficar explicando, dar argumentos. Eu não preciso fazer uma redação de 30 linhas para provar para você que o quadro da sala é branco. Porque aquilo ali é um fato. Então, se na hora que você montar a sua tese, você olhar para aquilo ali e vir que, pô, isso aqui é um fato, ninguém pode discordar disso, não serve como tese. Vamos olhar os macetinhos aqui, ó. A gente vai trabalhar 3 formas diferentes de construir essa tese. Nós vamos trabalhar 3 estratégias diferentes para montar a nossa tese, para estruturar a nossa tese. Eu digo para você que você tem que criar uma tese. Dá para você ficar 40 minutos olhando para a parede, olhando para o teto, pensando no que você vai fazer, pensando no que você vai criar? Não, não dá. Então, vou trazer para vocês 3 macetinhos, 3 técnicas diferentes para você montar essa tese rápido. Ayrton, basta só gravar esses macetes, eles são infalíveis, vão funcionar para sempre? Não. Você tem que usar a estratégia, mas você tem que pensar. Principalmente se o que você montou é uma tese ou se é um fato. Olha para cá, ó. Nossa primeira estratégia de tese. O que você vai fazer? Você vai pegar a expressão-chave do tema ou você vai pegar um problema do tema. E aí você vai dizer que se isso é benéfico, é favorável, é fundamental, ou se isso é nocivo, é prejudicial, é um obstáculo à sociedade, ao desenvolvimento social ou a quem quer que seja. Quando você aplica uma dessas palavras aqui, você está dando juízo de valor ao seu tema. Você está dando juízo de valor ao seu enunciado, à sua tese. É importante que você preste atenção nisso, tá? Não adianta só fazer isso aqui no automático, sem pensar, porque pode não dar certo. Por exemplo, tem uma obesidade. Aí você faz a tese assim, ó. A obesidade é prejudicial à sociedade. Cara, para pensar. Quando a obesidade vai ser algo positivo para a sociedade? Nunca. Então, isso que você acabou de montar é uma tese? Não, é um fato. A obesidade sempre vai ser algo negativo, prejudicial à sociedade. Tá? Então, você tem que pensar se pessoas podem discordar do que você falou. Se pessoas puderem discordar, se o teu enunciado promover discordância, nós temos tese. Se ele é um fato, se ele é irrefutável, se ninguém pode discordar, você não vai servir como tese. Beleza? Quando você não conseguir aplicar essa estratégia, ou se você já quiser começar direto por essa, estratégia número 2. Você vai pegar a expressão-chave do tema, ou você vai pegar um problema do tema. E você vai dizer para mim de onde ele vem. Sabe quando você coloca a culpa no seu irmão mais novo, no seu irmão mais velho, quando você faz merda em casa? Então, você vai pegar essa tua habilidade de olho junto e vai colocar em favor da tua redação. Você vai pegar um problema do tema, ou você vai pegar o próprio tema, quando ele já for um problema, e vai dizer para mim de onde vem. Qual é o principal fator motivador desse problema? Vamos assim, Ayrton. Vamos supor, um problema como a obesidade infantil, tá? Aí você vai dizer assim, a obesidade, ela acontece por causa dos pais. Bom, vou listar aqui no bloco de notas, ó. Pô, Ayrton, eu vou te falar, eu acho que a obesidade acontece... Deixa eu fazer um recortezinho aqui. A obesidade acontece por causa dos pais. Aí tem outro aluno que acha que a obesidade acontece por causa da influência da mídia. Tem outro aluno que vai dizer que a obesidade acontece por causa do capitalismo, que estimula o consumo compulsivo e acaba estimulando comportamentos compulsivos, como a alimentação. Ah, não, a obesidade infantil acontece pela falta de políticas públicas de saúde eficazes. O poder público ele é ineficiente nesse ponto. Cara, eu acho, Ayrton, que todos esses fatores, eles motivam a obesidade infantil. Mas você tem que se posicionar, você tem que pensar qual é o principal fator motivador e colocar na tua tese. Então você vai fazer assim, ó. A obesidade infantil é fruto da negligência dos pais. Ou a obesidade infantil é consequência da agressiva influência capitalista sobre as crianças. Ou a obesidade infantil é causada pela falta de políticas públicas de saúde eficientes.
Você vai pegar um problema do tema, ou o próprio tema, quando ele for um problema, e vai dizer para mim de onde ele vem. Certo? Segunda estratégia de tese. Terceira estratégia, tese em forma de proposta. A sua tese é dizer que alguma coisa vai acontecer, que alguma coisa tem que acontecer. Então você vai usar esses gatilhos aqui, ó. É fundamental que, é necessário que, é importante que alguma coisa aconteça. Ou você vai dizer que algo deve acontecer. Esse algo tem as reticências aqui, porque esse algo pode ser qualquer coisa. Você que vai dizer o que é, dependendo do tema. E o acontecer também está com as reticências, porque esse verbo vai mudar. Você pode dizer que tal coisa deve acontecer, tal coisa deve ser repudiada, deve ser estimulada, deve ser incentivada, deve ser combatida, deve ser divulgada, deve ser ampliada. Não sei, vai depender da sua ideia. Eu vou trazer uns exemplos de teses, de pré-redações que eu criei, usando diferentes estratégias de tese, trabalhando com essas 3 estratégias. E tudo isso que eu falei vai ficar um pouco mais claro para você, que você vai ver na prática como a pré-redação vai ser construída e como essas estratégias de tese serão criadas. Beleza? No próximo quadro eu vou passar e você vai ver como essas estratégias vão funcionar. Beleza? Olha só. Vamos lá, galera. Minha carinha mudou de posição aí para que eu possa aparecer junto no quadro. Nós temos aqui alguns exemplos. Eu peguei 2 temas, tá? Os impactos do alcoolismo na juventude e os efeitos do culto ao corpo na sociedade brasileira. O que eu fiz aqui? Para cada um desses temas, eu criei 3 pré-redações, usando as nossas 3 estratégias de tese. Eu espero que você tenha copiado o primeiro quadro da aula. Se você não fez isso, para o vídeo agora, volta, copie isso no seu caderno para você acompanhar a aula. Tá? Lembra, 3 estratégias, 3 formas diferentes de criar a tese. Eu peguei essas estratégias e dividi aqui. Para cada um dos temas, eu criei 3 teses, 3 pré-redações, para que você entenda como isso vai funcionar. Então, ó, os impactos do alcoolismo na juventude. Usei aqui a primeira estratégia de tese. O alcoolismo na juventude é nocivo ao desenvolvimento social. Por quê? Prejudica a saúde dos jovens e porque afeta suas relações interpessoais. Então, ó, expressão-chave do tema é nocivo ao desenvolvimento social. Nossa primeira estratégia. Por quê? Meu primeiro parágrafo de desenvolvimento vai falar sobre os prejuízos à saúde dos jovens que o alcoolismo pode trazer. Lembrando que o alcoolismo a gente não está falando só do consumo de álcool, tá? A gente está falando do consumo exagerado de álcool. Argumento 2, o meu segundo parágrafo de desenvolvimento vai falar sobre como o alcoolismo afeta as relações interpessoais desses indivíduos. Como o alcoolismo afeta a relação desses jovens com o mundo que os cerca. Tá difícil essa iluminação aqui, tentar diminuir essa... Agora eu tô arrumadinha, a blusa meio assim, mas beleza. Tentar diminuir essa sombra aqui no meu rosto. Saúde, argumento 1. Relações com o mundo que o cerca, com as outras pessoas, argumento 2. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Segunda pré-redação, usando a segunda estratégia de tese. O alcoolismo na juventude é fruto da falta de apoio aos adolescentes. O alcoolismo na juventude, expressão-chave do tema, é fruto da falta de apoio aos adolescentes. Por quê? Argumento 1. Muitos jovens não têm uma base familiar bem estruturada. Então, o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento vai falar sobre como a falta de estrutura familiar e essa falta de apoio pode acarretar o alcoolismo na juventude. Argumento 2. A sociedade relativiza os problemas enfrentados por eles. A sociedade toma, em muitos casos, toma como frescura, toma como coisa de adolescente, aborrecente, quer aparecer. E aí, como ela relativiza, esses problemas são sempre tratados como frescura, esses jovens eles não encontram apoio e esse apoio pode acarretar o alcoolismo. Tese, argumento 1, argumento 2, usando a nossa segunda estratégia de tese, certo? Vem para cá, ó. Terceira estratégia de tese. O alcoolismo na juventude deve ser combatido no Brasil. Tese em forma de proposta. A sua tese é dizer que alguma coisa deve acontecer. Por quê? Argumento 1. Porque atinge muitas famílias. O meu parágrafo de desenvolvimento vai mostrar como o alcoolismo atinge milhares de famílias ao longo do Brasil. Tranquilo? De repente, milhões de famílias. Certo? E argumento 2.
Porque compromete aspectos emocionais desses jovens. Então, meu segundo parágrafo de desenvolvimento vai falar sobre o comprometimento emocional, o comprometimento à psique humana desses jovens. E por isso ele deve ser combatido. Percebam que quando você faz a pré-redação, primeiro, metade do teu parágrafo de introdução já está pronto. Porque a gente viu que depois de colocar a abordagem temática, na introdução vai entrar a tua tese e vão entrar os teus argumentos. Beleza? Primeira coisa. Segundo, você já traça qual vai ser a sua linha de raciocínio seguida ao longo do texto. Qual vai ser a opinião defendida e quais vão ser os motivos que vão defender essa opinião, que vão ser o foco do teu parágrafo de desenvolvimento. Beleza? Olha para cá, ó. Os efeitos do culto ao corpo na sociedade brasileira. Tese. Usando a primeira estratégia. O culto ao corpo é prejudicial à sociedade. Por quê? Argumento 1. Porque aliena muitas pessoas. Então, meu primeiro parágrafo de desenvolvimento vai falar sobre como essa preocupação exagerada com o corpo pode alienar pessoas. Argumento 2, porque impacta negativamente a saúde de muitas pessoas. Então, meu segundo argumento, meu segundo parágrafo de desenvolvimento vai falar como esse culto ao corpo pode afetar a saúde das pessoas que usam esteroides, anabolizantes, que têm problemas como anorexia, bulimia. A gente vai falar sobre isso. Até ao longo do ano a gente vai citar alguns desses problemas. Certo? Segunda estratégia de tese. Segunda pré-redação. O culto ao corpo é consequência da agressiva incidência da mídia na vida das pessoas. Esse cara aqui vai dizer que o problema do culto ao corpo, o principal fator motivador do culto ao corpo é a influência agressiva da mídia sobre a vida das pessoas. Por quê? Argumento 1. Porque ela promove padronizações nocivas. Então, meu primeiro parágrafo de desenvolvimento vai dizer que a mídia promove padrões que são prejudiciais à sociedade. Ela passa a todo momento uma visão para a sociedade de que determinados padrões têm que ser seguidos. E muitas vezes quem está fora desses padrões é prejudicado. Argumento 2, porque ela cria tendências que estimulam o consumo. Então, meu segundo parágrafo de desenvolvimento vai dizer que a mídia, a todo momento, cria estratégias, cria coisas para poder te fazer consumir cada vez mais. Isso vai ser um problema, isso vai também estimular o culto ao corpo. Certo? Terceira pré-redação, usando a nossa terceira estratégia de tese. É fundamental que o culto ao corpo seja combatido no Brasil. Por quê? Argumento 1, ele aliena muitas pessoas. Aí eu até peguei um argumento lá em cima e repeti aqui. Lembrando, na sua redação você só vai fazer uma pré-redação, tá? Eu criei 3 para cada tema, só para você ver como as estratégias vão funcionar. E argumento 2, porque cria comportamentos compulsivos. No segundo parágrafo de desenvolvimento, vai mostrar como o culto ao corpo estimula a compulsividade nas pessoas. Isso vai ser um problema para qualquer ser humano. Vou fazer o seguinte, vou propor para vocês uma tarefa para casa. Tá? Vocês não vão me enviar isso para eu poder corrigir e tal. Se você quiser, você pode fazer e aí você tira a dúvida comigo na monitoria. Você mostra e a gente pode na monitoria resolver isso aí. Tá? Eu posso te ajudar nesse momento. Mas eu quero que você faça uma pré-redação sobre o tema a importância da leitura na vida do ser humano. Pega esse tema, faz uma pré-redação e vê como é que vai ficar. E aí, se você quiser que eu dê uma olhadinha, que eu corrija, que eu tire a dúvida, fala comigo na monitoria, no horário da monitoria. Beleza? Então, galera, é isso. Esse planejamento textual, ele vai pautar muito do nosso ano. Presencialmente ou online, a gente vai a todo momento falar sobre pré-redação, tese e argumentos. A gente não vai parar de falar isso ao longo do ano. Então, é importante que você entenda isso. É importante que isso fique, que você, essas estratégias, você saiba dominar essas estratégias, para que no dia você escolha qual vai ser a melhor. Tá? Na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais disso. Eu vou trazer mais exemplos, vou deixar mais alguns exercícios, e a gente já vai começar a entrar, a gente vai começar a detalhar o parágrafo de introdução. Tranquilo? Estudem, mantenham-se hidratados como o Gabi Lindo. Tamo junto, galera. Beijão, vamos com tudo.